o seguinte, galera, provavelmente você já viu algum vídeo aqui no YouTube com o seguinte tema: como juntar os seus primeiros 10 mil reais, como juntar os seus primeiros 100 mil reais, ou até mesmo como chegar ao seu primeiro 1 milhão de reais de patrimônio, não é mesmo? Provavelmente você já assistiu algum vídeo relacionado a esses temas. Mas trazendo para a nossa realidade, vocês não concordam comigo que antes de começar a pensar em juntar esses valores, primeiramente você deve sair das suas dívidas, pois não faz sentido, se você está endividado, começar a perder tempo, gastar energia procurando investimentos que tenham um alto poder de retorno num curto prazo para cobrir ou até mesmo para quitar as suas dívidas, tá? Isso não faz sentido. Por quê? Pois aqui no Brasil, os juros das dívidas são sempre maiores do que os retornos que você tem em relação a investimentos. Então essa informação é de extrema importância, então para de quebrar a cabeça com isso. Primeiramente você trabalha as suas dívidas, você sai das dívidas. Depois você pensa em ingressar no mundo dos investimentos. Se você tentar buscar retornos mais altos do que os juros das suas dívidas, provavelmente você vai acabar caindo em um golpe, vai perder o seu dinheiro e vai ficar mais endividado, mais enroscado ainda. Tá? Então primeiro trabalhe as suas dívidas. Eliminou as suas dívidas, aí sim você começa a montar uma estratégia para juntar os seus primeiros 10 mil, 100 mil reais, enfim. E trazendo para a nossa realidade, até porque você precisa começar de alguma forma, aqui eu te trago um passo a passo lícito de como juntar os seus primeiros 1.000 reais para você que está no regime CLT. Eu vou explicar para você aqui nesse vídeo exatamente o que eu fiz lá em 2016 para juntar os meus primeiros 1.000 reais, pensando já na minha liberdade financeira. E mais no final do vídeo, trazendo para o presente em 2025, aí eu trago para você o que eu faria hoje em 2025 para juntar os meus primeiros 1.000 reais. E qual que é o grande diferencial desse vídeo aqui no YouTube? Pois eu vejo muitos vídeos de muitas pessoas, tá? Não estou criticando ninguém, mas de fato as pessoas falam sobre renda extra aqui no YouTube. Então, vá passear com o cachorrinho, mini tarefas na internet, abra um blog, abra um canal no YouTube, enfim. Muitas pessoas dão dicas furadas. Por quê? Pois de fato não é isso que elas fariam e não é isso que elas estão fazendo. Então aqui nesse vídeo eu trago a minha realidade. O que de fato eu fiz lá em 2016 para juntar os meus primeiros 1.000 reais. E de fato isso deu certo para mim. E eu estou compartilhando a minha realidade com vocês. Então é um vídeo 100% verdadeiro, sem enrolação. Então vamos lá, em 2016 eu estava no regime CLT de carteira assinada. Eu já não estava muito satisfeito com o meu trabalho, embora eu relativamente ganhasse bem na época, tá? E sempre eu conseguia pagar todas as minhas contas, inclusive eu tinha um carrinho financiado na época, eu consegui quitar esse carro financiado apenas com o regime CLT e ainda consegui comprar um carro 0 km, mas isso é uma história para outro vídeo. Mas em 2016 eu pedi demissão e eu resolvi sair da empresa, tá? Essa já é uma outra empresa, não é sobre a primeira empresa que eu já abordei no primeiro vídeo aqui do canal, beleza? De fato, em 2016 eu abandonei totalmente o regime CLT e comecei a empreender, tá? De fato, ali em 2016 eu peguei a rescisão. Essa rescisão eu investi no meu primeiro negócio. Enquanto eu recebia ali as parcelas do seguro-desemprego, que se eu não me engano na época, lá em 2016, eram 6 parcelas, ali no primeiro mês eu já estava trabalhando o meu negócio. Então no segundo mês, além de ter acesso ali à renda, né, do seguro-desemprego, eu já estava tendo rendimentos do meu próprio negócio. Mas antes, de fato, de bater o martelo e sair do regime CLT, eu já comecei a montar uma estratégia para sair do regime CLT. Então o que eu comecei a fazer? Eu montei uma estratégia de 1.000 reais. Então eu queria testar essa estratégia para ver se realmente isso era possível e se eu ia me adaptar e se eu ia conseguir de fato ter acesso a um dinheiro sem depender ali do meu trabalho. Então o que eu comecei a fazer? E é o que eu sugiro que você faça hoje se você está nessa mesma situação. Vai ser fácil? Não vai ser fácil. Tá? Isso tem um preço, mas é o preço do seu futuro. Então vale a pena, lá na frente todo esse esforço vai valer a pena, pode ter certeza. Então o que eu comecei a fazer? Eu trabalhava numa empresa de prestação de serviços, onde eu visitava várias casas por dia, geralmente 5 ou até mesmo no máximo 10 casas por dia, tá? Eu trabalhava no segmento de telecomunicações de TV por assinatura. O que eu fiz? Eu desenvolvi o meu cartão pessoal, como se fosse uma empresa, não um CPF.
e todos os endereços que eu ia, eu deixava o meu cartão de visita. Depois de algum tempo, meu telefone automaticamente começou a tocar, porque várias pessoas tinham acesso ao meu contato. Então eu comecei a desenvolver uma prestação de serviço indo até a residência das pessoas. E como que eu trabalhava esses clientes? Eu trabalhava após o meu horário do regime CLT, ou seja, após ali às 6 da tarde, ou até mesmo eu trabalhava esses clientes nos finais de semana e também nos feriados. Então eu continuei trabalhando no regime CLT, mas ao mesmo tempo eu estava montando a minha própria carteira de clientes no segmento de prestação de serviço, tá? Geralmente eu fazia ali por final de semana cerca de R$ 300. Então, 2 finais de semana eu já conseguia juntar R$ 600. 4 finais de semana eu já tinha ali cerca de R$ 1.200. E isso se não tivesse um feriado no meio da semana. Aí quando tinha o feriado, como era feriado, eu cobrava um pouquinho a mais essa visita técnica, então eu ganhava um pouquinho a mais. Mas considerando que não tinha nenhum feriado, geralmente eu fazia isso aí, de R$ 1.000 a R$ 1.200 por mês de renda extra. Alguns dos serviços que eu prestava, para você ter uma ideia, eu deixava o meu cartão de visita ali com o cliente e eu explicava exatamente o que eu fazia. Ó, se você precisar de mim, você entra em contato, a gente agenda um dia e um horário, eu venho até aqui resolver o seu problema. Então algumas coisas que eu já fazia na época, uma coisa que eu fazia muito e que era dinheiro fácil, mudar a senha da rede do Wi-Fi. Pois geralmente o vizinho descobre alguma coisa do tipo, então a pessoa se sente incomodada, então eu já explicava, ó, alguém pode estar usando o seu Wi-Fi. Geralmente as pessoas reclamavam para mim, minha internet está lenta, demora demais para fazer um download, ó, você pode resetar as configurações do seu roteador e você pode mudar a sua senha da sua rede Wi-Fi. Eu fazia muito isso e era dinheiro fácil, tá? R$ 50 a visita técnica. Outra coisa que eu fazia é quando o cliente comprava um novo televisor, eu fazia a instalação e a configuração. Tirava o equipamento da caixa, colocava no suporte de parede, ou até mesmo montava móveis, né? Quando eu atendia ali pessoas mais idosas, que daí geralmente a pessoa não tinha quem fizesse esse tipo de serviço, né? Subir no forro da casa, ou até mesmo eliminar uma goteira, algo do tipo. Eu fazia todo tipo de prestação de serviço residencial. Agora, claro, tinha coisas que eu não fazia, como por exemplo, rede elétrica, a questão de fazer uma pintura ou até mesmo uma obra, esse tipo de coisa eu não fazia, pois eu me especializei em serviços rápidos, mais voltado para a área de tecnologia, né? Telecomunicações, sinal de TV aberta, extensão de Wi-Fi, configuração de roteador, configuração de Smart TV, esse tipo de coisa. Então se você parar para estudar um pouquinho do dia sobre esse segmento, você já consegue encontrar muito conteúdo gratuito, você mesmo aprende a fazer e você trabalha aí a sua prestação de serviços para os seus clientes aí na sua região. Eu tenho muitos amigos aqui que instalam ar-condicionado, você pode fazer um curso, você pode ganhar de 250 a R$ 500 por instalação, dependendo do tipo do ar-condicionado. Você pode trabalhar também a prestação de serviços mais conhecida como marido de aluguel, onde você troca um chuveiro, você arruma um encanamento ali que está vazando, algo do tipo. Então depende do que você vai se especializar. Eu estou apenas trazendo algumas ideias e explicando para vocês o que de fato eu fiz lá em 2016, quando de fato eu comecei ali a minha prestação de serviço, né? Quando eu comecei o meu negócio ali, o meu primeiro CNPJ. Então esse é o passo a passo que de fato deu certo para mim lá em 2016 e eu entendi que de fato eu conseguiria trabalhar os meus próprios clientes e eu não precisava mais daquela receita lá do regime CLT. Com isso eu perdi o medo e de fato bati o martelo. Ó, agora eu vou sair do regime CLT, pois eu já tenho meus clientes, eu já tenho uma renda. Então considerando a rescisão, mais o seguro-desemprego, mais essa renda que eu já tinha, eu vi que de fato era o momento de sair do regime CLT e começar a trabalhar o meu próprio negócio. E aí foi de fato que eu larguei o regime CLT e comecei a empreender. Então de fato foi exatamente essa estratégia que eu utilizei e é isso que eu recomendo que você faça se você está no regime CLT. Trabalhe seus próprios clientes fora do seu horário de trabalho. De fato você vai ter que trabalhar mais, vai ter que trabalhar final de semana, feriado, mas enfim, é um método de você trabalhar a sua clientela sem precisar sair do regime CLT. Então você consegue ter a segurança do regime CLT, consegue ter acesso a uma renda extra aos finais de semana ou até mesmo depois do horário, e você consegue ter uma margem de segurança para você trabalhar a sua saída do regime CLT, se você de fato quer empreender ou até mesmo simplesmente juntar um dinheiro para posteriormente começar a investir esses valores. Tá? Essa é uma estratégia que deu certo para mim, não é balela, não é papo furado, eu não estou dizendo o que eu faria, é de fato o que eu fiz. Então de fato eu comecei juntando os meus primeiros R$ 1.000
dessa forma, trabalhando fora do horário do regime CLT ou até mesmo finais de semana, sábado, domingo e feriados. Eu fiquei mais ou menos uns 6 meses trabalhando nessa estratégia. E de fato, quando eu saí da empresa, eu já tinha muito cliente. Já tinha muito cliente de fato, e eu conseguia viver somente dessa renda desses clientes. E por incrível que pareça, geralmente eu tinha um faturamento igual ou até maior em relação ao regime CLT. Então fica essa dica para você, tá? Trabalhe a sua estabilidade do regime CLT, mas já vá trabalhando seus próprios clientes. Você que trabalha com prestação de serviço, né? Agora, se você trabalha numa fábrica, numa indústria, aí é mais difícil, aí a estratégia muda. Aí você tem que se especializar em alguma coisa. Exemplo, pintor, carpinteiro, instalação de ar-condicionado, instalação de antena, algo do tipo. Aí você vai trabalhar ali os seus anúncios na OLX, ou até mesmo o seu Instagram, uma página no Facebook, o marketplace do Facebook, ele é muito buscável. Você vai oferecer esses serviços depois do horário comercial, ou até mesmo nos finais de semana, as pessoas vão entrar em contato com você, você vai trabalhar uma agenda e você vai trabalhando esses clientes fora do seu horário de trabalho. Mas é claro que você vai ter que se especializar, você vai ter que de fato aprender a trabalhar alguma coisa aí na sua área, tá? Agora trazendo para 2025, o que eu faria considerando as informações que nós temos hoje, a tecnologia, os aplicativos, hoje está tudo muito fácil, tá? De fato, isso eu fiz lá em 2016 sem nenhum aplicativo, tá? Mas hoje nós temos aí os aplicativos de entrega, de delivery, onde você pode fazer um cadastro e você pode trabalhar somente sábados, domingos e feriados ou somente à noite. Então hoje em 2025, o que eu faria se eu ainda estivesse no regime CLT? Eu iria me cadastrar em plataformas, aplicativos de entregas e após o horário de trabalho ou até mesmo aos finais de semana e feriado, eu ia trabalhar essas entregas. Geralmente ali o motoboy ou até mesmo o carro de passeio consegue ter uma média de 150 a 200 reais por dia de faturamento. Já quem tem um veículo utilitário de carga, tipo uma Fiorino, uma Kangoo, uma Doblô, aí o faturamento já gira na casa dos 250 reais por dia. No caso de quem tem uma Fiorino, por exemplo, que eu tenho duas aqui, né? No caso de quem tem uma Fiorino, você consegue fazer por final de semana 500 reais de faturamento ou até mesmo mais. Fazendo entregas no Mercado Livre, Shopee, Magalu, Amazon, enfim, hoje tem várias opções no mercado e vários aplicativos e várias plataformas. Mas considerando que você não tem um veículo de carga, considerando que você tem um Celta, um Gol, um Palio, você consegue ter uma renda média de 400 reais por final de semana. Então, considerando um carro de passeio nas entregas, sábado e domingo, 400 reais de faturamento bruto, não é líquido, tá deixando bem claro. Você consegue ter uma média de renda extra mensal de R$ 1.600. Olha só. É claro que você vai ter gasto com combustível, com alimentação e tudo mais. Mas em renda bruta, no mês, você já consegue ter R$ 1.600 a mais de faturamento simplesmente trabalhando aos finais de semana. Às vezes, isso já é mais do que você recebe no regime CLT o mês todo trabalhando. Então, é de fato isso que eu faria em 2025. E se você não conhece nenhum aplicativo, nenhuma plataforma, e se você quer seguir essa estratégia agora em 2025, pode ficar tranquilo, pois eu tenho outro canal aqui no YouTube. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, você pode acessar esse canal. Ali eu explico certinho como se posicionar no mercado de trabalho nesse segmento de entregas, logística e transporte. Independentemente se você tem uma bike, uma moto, um carro de passeio ou até mesmo um veículo de carga, uma Fiorino, uma van, um caminhão, enfim. Link aqui na descrição. Então é exatamente isso que eu faria em 2025 para juntar R$ 1.000 de renda extra. Agora eu não dispensaria essa ideia de trabalhar a prestação de serviço, pois o nosso mercado ele é muito carente de bons profissionais. Você provavelmente já ficou muito decepcionado chamando um profissional na sua casa. Seja um pintor, um carpinteiro, um pedreiro, um encanador, você leva o seu carro lá na mecânica, o cara faz cagada, enfim, é muito difícil achar bons profissionais. Então se você aprender a fazer bem alguma coisa e você trabalhar bem com seus clientes, você vai ter clientes aí para o resto da sua vida e você consegue trabalhar isso aos finais de semana. Se você ver que a sua base de clientes está aumentando, que está entrando muito dinheiro, aí é a hora de você sair do regime CLT e investir no seu negócio. E você começa com total segurança, com total tranquilidade, utilizando essa estratégia que eu passei aqui passo a passo. Então eu espero que esse vídeo tenha sido muito útil para você. Lembrando, se não é inscrito, se inscreva aqui nesse humilde canal. Teremos vídeos mais específicos aqui no canal sobre os 10 mil, sobre os 100 mil e quem sabe talvez sobre R$ 1 milhão. Então deixe seu like, se inscreva aqui no canal. Vou ficando por aqui. Grande abraço a todos, valeu e fui!